Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha e hoje nós vamos falar sobre contrato de trabalho, prazo determinado e indeterminado. Vamos seguir o que diz a CLT, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender é que a legislação trabalhista ela busca, tá? Que os contratos em geral sejam a prazo indeterminado, ou seja, aquele contrato que começa e não tem prazo para terminar, que só vai terminar quando uma das partes desejar ou provocar por justa causa ou por rescisão indireta, né? Que seria a justa causa do empregado para o empregador ou do empregador para o empregado. A justa causa ou justo motivo, tá? Então, a ideia em geral, é que os contratos sejam sempre indeterminados. Porém, a legislação trabalhista, a própria CLT, traz a previsão de contratos a prazos determinados, ou seja, que começam e com uma data pré-estabelecida para terminar, como exceção, tá? Isso está previsto lá no artigo 443, 444, 445 da CLT, ele fala sobre contratos de trabalho e traz essa previsão do prazo determinado. Então vamos lá, vamos acompanhar nosso material aqui. Então eu coloquei para vocês aí a nossa tela do nosso conteúdo e nós temos aí o contrato a prazo determinado. Baseado no que diz a CLT, no artigo 443, o contrato de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado. Como exceção, temos o contrato a prazo determinado, cuja celebração é válida em determinadas situações, expressamente enumeradas por lei. Quando você faz um contrato a prazo determinado, você tem que seguir o que diz a legislação. Qualquer regra que você descumprir, ele vira indeterminado, ok? Então vamos lá. Assim, tais contratos somente serão válidos quando se tratar de A, serviços cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que a minha empresa é uma empresa de construção civil, ok? E ela tem muitos anos, ela precisa digitalizar toda a sua documentação. Então, digamos que ela vai realizar uma atividade de natureza transitória. Ela vai montar uma estrutura de digitalização de arquivos. Então, para aquele tipo de contrato de trabalho com uma natureza, um serviço de natureza transitória, ok? Que justifica a predeterminação do prazo, porque quando acabar aquela digitalização toda do que é o passado, aquela atividade não vai existir mais. Os próprios setores, cada um vai fazer a digitalização do seu. Então, isso é um exemplo de atividade de natureza transitória que justifica a predeterminação do prazo. Nesse caso, o contrato vai ser de no máximo 2 anos. Esse contrato de no máximo 2 anos ele pode ser dividido em duas partes, ok? Desde que a soma das partes não ultrapasse os 24 meses. E aí você tem uma outra linha aqui, atividades empresariais de caráter transitório. Então vamos fazer um outro exemplo, vamos dar um outro exemplo. Digamos que a nossa empresa de treinamento resolveu construir um prédio para a sede dela, ok? Então quer dizer que aquela atividade de construção civil que não é a atividade empresarial que a minha empresa faz, que ela é uma empresa de treinamento, então ela vai exercer uma atividade de construção civil para construir um prédio próprio. Nessa atividade, ela pode contratar as pessoas por contrato a prazo determinado, de no máximo 2 anos, ok? Então, é necessário analisar a situação e ter ciência de que você está seguindo
uma regra da legislação que fala em contrato a prazo determinado e que ela é uma exceção para o direito trabalhista, que na realidade busca que os contratos em geral sejam indeterminados. Então, você tem que ter ciência de que você tem que cumprir essas regras para ter os benefícios do contrato. Quais são os benefícios de você ter um contrato a prazo determinado de no máximo 2 anos? Prazo determinado, quando ele acaba o contrato, você não precisa pagar a multa dos 40%, você não tem aviso prévio, ok? Então, isso é uma vantagem para o contrato a prazo determinado. Se você dividiu ele em duas partes, cada parte é um contrato, desde que a soma dessas partes não ultrapasse 2 anos. Então, esse é o benefício desse contrato a prazo determinado previsto na CLT, ok? Então, tenha consciência de que você precisa seguir essas regras para que você não saia do contrato a prazo determinado e venha ter que pagar a multa de 40%, aviso prévio e as suas consequências por não ter cumprido as regras do contrato a prazo determinado. E aí você tem a linha C, que fala no contrato de experiência. O contrato de experiência é um contrato a prazo determinado, que ele vai ser de no máximo 90 dias. E esses 90 dias podem ser divididos em duas partes. 45, 45, 30, 60, 10, 80, 15, 75. Ah, mas por que eu ia dividir um contrato de experiência em 15 e 75? 15 dias mais 75? Depende da sua atividade. Se você tem uma atividade que você precisa, que a pessoa tenha uma perícia, que ela tenha um manuseio de equipamentos ou de produtos, não é? De forma cuidadosa, então você pode ter um contrato a prazo determinado de experiência com um período menor para fazer os testes nesses 15 dias. Então, 15 dias, em algumas situações, é o suficiente para saber se a pessoa tem um perfil e a habilidade que você precisa. Terminando os 15 dias, começa mais 75 dias de contrato. Vai depender da sua atividade. E desde que o seu acordo ou convenção coletiva não tenha nada determinando o período da experiência. Existem alguns contratos, existem alguns acordos e convenções que determinam o período da experiência. 30, 60, 45, 45. Se não tiver, a empresa decide, ok? A depender da atividade dela. Tá? Então, você tem 3 situações em que você pode ter contratos a prazo determinado. A. Serviço cuja natureza ou transitoriedade justifica a predeterminação do prazo. B. Atividades empresariais de caráter transitório, ou seja, não é uma atividade que você realiza, é uma outra atividade e ela tem prazo para começar e prazo para terminar. Data para começar e data para terminar, ok? E você tem um contrato de experiência que vão ser 90 dias, que podem ser divididos em duas partes, ok? Vai depender da sua particularidade. As alíneas A e B são os contratos de no máximo 2 anos, que pode ser dividido em duas partes, desde que a soma das partes não ultrapasse os 2 anos, os 24 meses. E o contrato de experiência de no máximo 90 dias, ok? E aqui eu trouxe os artigos que falam sobre isso, artigo 443, parágrafo 1º, e ele traz também uma outra particularidade, ok? O contrato a prazo determinado, previsto aqui no 443, as linhas A e B, que são de no máximo, que vai ser de no máximo 2 anos, ok? Ele não permite que você recontrate a pessoa novamente. A pessoa estava num contrato a prazo determinado de 2 anos. Acabou aquele contrato de 2 anos, você contratar ela novamente de imediato. Ele não permite, ele exige que você tenha um período entre um contrato e outro de pelo menos 6 meses, ok? Então a pessoa não pode viver a vida toda naquele contrato a prazo determinado com você. Você só pode contratar ele novamente no período de 2 anos ou no período de 6 meses. 6 meses após terminado o contrato, você pode começar outro com a mesma pessoa. A legislação não fala em cargo, não fala em jornada, então a regra é a mesma pessoa. Sair de um prazo determinado com você, com a sua empresa, não posso começar outro com o mesmo empregado, com a mesma empresa, no intervalo de 6 meses, ok? Preciso esperar 6 meses para entrar no novo contrato a prazo determinado com a sua empresa.
Isso não me impede, eu, Cláudio, de fazer um contrato a prazo determinado com outro empregador. Aí já é outro empregador, outro contrato, outros contratantes e outros contratados, ok? Então vamos lá. O que nós temos aqui de particularidades? Nós temos aqui as multas do artigo 479 e do 480. Esses contratos a prazo determinado, eles são contratos que começam e têm data para terminar, ok? Então, se eu dividir o contrato de trabalho de 2 anos em duas partes, cada uma de 1 ano, então a primeira parte do contrato é de 1 ano, ele é um contrato de 1 ano. Se uma das partes pedir a rescisão antes desse 1 ano, ela deve pagar a outra uma multa, tá? Se o empregador demitiu o empregado antes do período de 1 ano, que seria esse contrato, tem que pagar a multa de 50% do que faltava para o empregado receber de salários até o final do contrato. E essa multa, inclusive, entra a média, tá? Se o empregado fez horas extras e tudo mais, você faz uma média como se fosse do aviso prévio, ok? Dos últimos 12 meses e paga essa multa baseada na média. O contrário também paga a multa. Se o empregado pedir demissão antes de 1 ano, então quem paga a multa é o empregado. Claro que a legislação diz que na realidade não é multa, na realidade é um reembolso pelas despesas que o empregador teve com aquela demissão, que não pode ser superior ao que o empregador pagaria se estivesse mandando o empregado. Então as empresas não fazem conta, ela desconta a mesma multa que ela pagaria, os próprios 50% do que faltava, ok? Também cabe a média. Sempre lembrando que o direito ele é recíproco. Se você pagaria com média, você desconta também com média, tá? Então tá aqui o 479 é o empregador pagando a multa e o 480 é o empregado pagando a multa, ok? E aí, eu trouxe aqui para vocês que vocês têm 2 tipos de contrato a prazo determinado que são muito comuns. Um na construção civil, que é o contrato de obra certa, que tem uma lei que fala sobre ele, que é a lei 2.959 de 56. Ela não fala muita coisa, é uma lei bem pequena, mas ela remete ao artigo 443 lá, o 445 da CLT, do prazo máximo de 2 anos, ok? Então, a mesma regra. O contrato de obra certa você faz para uma obra, o empregado trabalhar numa obra. Aí existem alguns questionamentos, alguns entendimentos que poderia ser eu, empresa de construção civil, fazendo serviço para terceiros. Já que o meu negócio é esse, eu não poderia fazer contrato de obra certa a prazo determinado, porque a minha atividade é essa, então não se enquadraria ali nem na linha A, nem na B, e muito menos na C, tá? Que está aqui, ó, 443, parágrafo 2º. Serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo, não caberia para uma obra se eu sou uma empresa de construção civil e faço obras. Então, não é uma atividade transitória. A atividade empresarial de caráter transitório, também não. E contrato de experiência, caberia os 90 dias normal, mas não é o que fala o contrato de obra certa. Então, existe essa discussão se cabe para quem é construtora, para contratar as pessoas para trabalhar numa obra X ou Y, já que o negócio dela é esse, ou se só cabe para uma empresa como a Staff, que é uma empresa de custos e vai construir um prédio, ok? Mas é entendimento, não tem nada claro sobre isso. Meu ponto de vista pessoal é que só cabe para quem estiver enquadrado ali nas linhas A e B do artigo 443 do parágrafo 2º. É o que é mais claro. Tá? A empresa que já é construtora não tem sentido ela se enquadrar numa regra que fala de transitoriedade ou de natureza, ou de atividade de natureza diferente da minha. Tá? Mas são entendimentos que você vai ter no mercado. O contrato de obra certa é o empregado contratado para trabalhar numa obra específica. Tá? É importante, esse contrato de obra certa ele tem que estar determinando o que o empregado propriamente vai fazer e que obra ele vai trabalhar, tá? Terminou aquela obra, terminou o contrato, tá? Você não pode pegar um cara, botar ele por obra certa para trabalhar em diversas obras, tá? Então, tem que estar dizendo em qual obra, qual local, qual o período de início, qual o período de fim e quais as tarefas que ele vai realizar, tá? Contrato de safra segue o mesmo princípio.
são as pessoas que trabalham nas safras, nas fazendas aí anualmente, tá? Vai remeter também ao 443, tá ok? A safra já é uma coisa particular, né? Porque a empresa, porque a fazenda em si, você não pode, de uma certa forma, dizer que o negócio dela é safra. Plantar e colher são coisas diferentes, né? Então existe também essa discussão. Mas o contrato de safra muitas vezes é usado para esse tipo de atividade da colheita ou do plantio. Então ele faz uma contratação para colheita, outra para plantio. Em geral, algumas fazendas costumam usar os trabalhadores avulsos, que aí não tem nenhum tipo de vínculo empregatício. Contrata a OMG, que é o órgão gestor de mão de obra, que é uma espécie de sindicato. Ele indica lá, ele contrata por ele, teoricamente, os avulsos e bota para trabalhar na safra. E essas pessoas recebem por dia, por hora, por produção, o que quer que seja, tá? Então está aqui a lei também do Safrista, o decreto do Safrista, 73626 de 79. Aqui nós temos uma discussão maior sobre o contrato de experiência. Então, o contrato de experiência é um contrato onde as partes, contratado e contratante, se avaliam mutuamente, tá? Então, o empregador testa o empregado e o empregado testa o empregador e verificam se é realmente uma relação que eles querem que torne indeterminado. No contrato de experiência, cabe o artigo 479 e cabe o 480, tá? Se pedir demissão antes ou se mandar embora antes, paga-se a multa, tá? A finalidade do contrato eu já falei, o prazo do contrato é 90 dias, pode ser dividido em duas partes. Lembrando, qualquer tipo de rescisão de contrato tem que ter papel, tem que ter documento ou notificação para o empregado que ele dê recibo, que confirme que ele recebeu. Não confie porque o contrato tem uma data para terminar, que o empregado sabe que vai acabar e que no outro dia ele não vai trabalhar. Não faça isso, que você corre um risco muito grande de ter que pagar aviso prévio, multa de 40% e suas consequências do aviso prévio por uma falta de comunicação escrita. Então, rescisão de contrato, demissão de empregado, emita sempre um documento, tá? Para o empregado assinar, tomando ciência de que a partir daquele dia ele está dispensado, ok? Outra questão muito importante. Algumas pessoas falam sobre a experiência. O empregado saiu da empresa, ele era assistente administrativo na empresa, e voltou para a empresa. Cabe experiência de novo? Olha, não existe na legislação nada falando que cabe ou não cabe, mas você tem uma questão de coerência. Mas essa questão de coerência também é muito relativa. Por exemplo, ele trabalhava como assistente administrativo no departamento pessoal. Trabalhou aqui no departamento pessoal por 2 anos. Pediu demissão, foi para outro lugar. Depois não deu certo lá, apareceu a vaga, ele se candidatou de novo. Cabe outra experiência? Ah, mas eu já conheço o empregado, vou botar experiência de novo? Por coerência, não. Eu era o chefe dele, eu já conheço as atividades dele. Mas pense assim, quantas coisas mudam em 1, 2, 3 anos? Não é? Quantas tecnologias novas aparecem, quanta legislação nova aparece. Então, nem sempre aquele empregado que foi experimentado numa situação X, ele vai se dar numa situação nova. Então, isso é muito relativo, isso é muito complicado de se definir, tá? Então, eu oriento sempre as pessoas. Isso é uma matéria para discussão caso a caso. Então, o que eu oriento? O empregado saiu, voltou, experiência de novo. Porque pode não ser o mesmo chefe, pode ter outro sistema, pode. Então, coloca outro contrato de experiência. Se ele não der certo, se a empresa quiser mandar na experiência, manda embora e deixa ele questionar na justiça e a empresa vai usar seus argumentos para defender. Agora, existem algumas situações que realmente vai ter margem para o empregado questionar, mas outras várias não. Então, na dúvida, bote sempre todo mundo no contrato de experiência. Se tiver questionamento, trate caso a caso, que vão ser mínimos, ok? Outra questão importante com relação ao contrato de experiência. Tem até aqui um exemplo, ó.
de período de experiência, 45 mais 45. Ao final dos primeiros 45 dias, nesse ponto aqui, qualquer uma das partes pode pedir a rescisão do contrato por término de contrato. Nesse ponto aqui, no 40º dia, quando começou a segunda parte até o 90º dia, qualquer uma das partes que pedir a rescisão paga multa. E aqui do 90º dia, tanto empresa quanto empregado pode também pedir a rescisão por término. 91º dia, o empregado saiu de casa para trabalhar, está no contrato. Ok? Chegou no trabalho, bateu o ponto, já é indeterminado. Por isso que eu falo que você tem que emitir um documento para ele no pior dos mundos, nesse 90º dia, falando que infelizmente a empresa não vai começar uma relação indeterminada com ele. Sempre em papel e com testemunha, caso ele não queira assinar. Uma questão muito importante também. Quando você admite um empregado, você emite um contrato de experiência. Todos os contratos de trabalho são emitidos com o nome contrato de experiência. Quando o contrato vence, você não precisa emitir outro contrato para o empregado assinar, tá? A cláusula que fala em experiência, ela prescreve e as outras continuam valendo. Então, não emita novo contrato a prazo indeterminado, ok? Isso vai te trazer problema, gera outro contrato, outro documento, fica parecendo que a experiência não existiu. Então, contrato de experiência venceu, começou o indeterminado, começou a parte indeterminada, aquela cláusula da experiência, ela era apenas uma regra do contrato que foi superada, que prescreveu, parou de valer. E as demais cláusulas continuam valendo. Cargo, horário, salário inicial, local de trabalho e assim por diante. Tá ok? Extinção automática, rescisão antecipada, já falei para vocês aqui que cabe o 479 e cabe o 480. Uma informação com relação a esse artigo 479 e 480, antes que eu me esqueça. Nesses contratos aqui, a prazo determinado de 2 anos, ok? É muito comum as empresas colocarem uma cláusula securatória de direito recíproco de rescisão. Então, essa cláusula é para não ter que a empresa pagar o 479 e nem o empregado pagar o 480, tá? A CLT prevê isso, que as partes podem botar uma cláusula de direito recíproco de rescisão. Esse direito recíproco de rescisão remete o direito trabalhista, as verbas rescisórias, à rescisão por dispensa sem justa causa. Então, vou dar um exemplo para vocês. A empresa fez um contrato de 2 anos com o empregado. Com 6 meses, ela decidiu mandar embora. Pô, o contrato era de 2 anos. Com 6 meses, mandou embora. Faltavam 18 meses. Vai ter que pagar 9 meses de multa. Para não correr esse risco, ela bota uma cláusula securatória de direito recíproco de rescisão. Que se eu mandar embora, eu não vou pagar o 479, eu vou pagar aviso prévio, multa de 40%, projeção de férias, DCC e assim por diante. Ok? Então, o próprio sistema de folha, quando você bota contrato de trabalho por prazo determinado, ele tem geralmente um botãozinho para marcar. Tem cláusula securatória de direito recíproco de rescisão? Porque em alguns sistemas essa cláusula já sai lá no contrato que tem padrão no sistema. Ok? Então, falamos do contrato a prazo determinado, falamos das regras do contrato de experiência, lembrando, mais uma vez, que o contrato de experiência é para a avaliação mútua. Tanto o empregado avalia o empregador, quando o empregador avalia o empregado. E outra questão importante, contrato de experiência é uma fase do recrutamento e seleção. É importante a área de recursos humanos, a área de gestão de pessoas, quem fez o processo de recrutamento e seleção, ou se não tem área de gestão de pessoas, que o DP faz esse trabalho, então que o DP monitore o período de experiência para verificar se o empregado está se dando bem ou não, se for necessário já se preparar para a substituição. Da mesma forma, monitorar o empregador. É importante o empregador, a chefia imediata, que eu quero dizer. É importante a gente entender que muitas vezes o empregado não dá certo no período de experiência, não é só por ele, é muitas vezes pela falta de acolhida ou pela forma de acolhida do trabalhador. Então, a empresa precisa preparar os seus gestores
para que eles recebam os seus empregados e para que eles orientem, coloquem eles no caminho dos processos da empresa. Tá? Todo mundo aqui já deve ter mudado de escola e sabe como é que você chegar numa escola nova sem conhecer ninguém e ter que se adaptar, não é, sozinho a entender como é que as coisas funcionam. Empresa é muito parecida, tá? Só que ali você pode ser mandado embora. E numa escola não, você vai ter que segurar aquilo ali porque você tem um ano letivo a enfrentar. Ok? Agora eu vou aproveitar essa aula e vou falar do contrato a prazo indeterminado. Antes de passar para o indeterminado, vou dar um parênteses aqui, lembrando de uma dúvida de um aluno recente agora, falando sobre atestados médicos no contrato a prazo determinado. Olha, quando a pessoa está no contrato a prazo determinado e ele emite um atestado, ele recebe um atestado médico, a contagem do período suspende, tá? E ela volta a ser contada quando a pessoa volta. Então, digamos que o empregado estava aqui, ó, no 80º dia, no dia de número 80, pegou um atestado de 15 dias, faltavam 10 dias para acabar a experiência. Pegou um atestado de 15 dias, beleza, vai cumprir os 15 dias, contrato suspenso, quando ele voltar do atestado, continua contando os 10 dias que faltavam, ok? Então a empresa não precisa se desesperar achando que o contrato de experiência vai vencer enquanto ele está de atestado. Não vence, suspende a contagem. Seja o de experiência, seja o de 2 anos, suspende a contagem, tá? Não tem como um contrato vencer de relação de trabalho entre empregado e empregador no momento de suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, ok? Então vamos falar agora de contrato a prazo indeterminado, que é o nosso próximo contrato, que não tem tanta coisa, porque ele é a regra geral do direito trabalhista. Então, contrato a prazo indeterminado é a regra geral em nosso direito trabalhista, como medida de inteira proteção do trabalhador. É aquele que a extinção só ocorrerá por iniciativa de uma das partes, espontaneamente, sem justa causa ou sem justo motivo, ou por provocação de uma das partes, que praticando o ato ou fato contrário ao disposto em norma legal, causa prejuízo a outra, possibilitando a rescisão por justa causa ao empregado, prevista no artigo 482 da CLT, que no caso aqui é o artigo e suas alíneas que falam das possibilidades que o empregador pode aplicar justa causa no empregado, ou indireta, que é quando o empregado tem que ir à justiça pedir a rescisão indireta, ou seja, é o empregado dando justa causa no empregador, que é o artigo 483 da CLT. Então, o contrato a prazo indeterminado ele é para seguir a vida toda. Se uma das partes fizer a rescisão, ou o empregador demitiu o empregado sem justo motivo, demitiu porque quis, ou o empregado pedir demissão sem justo motivo, pediu porque quis, ou o empregador dá justa causa no empregado, ou o empregado pede rescisão indireta. Fora isso, esse contrato vai a vida toda. Claro que tem as situações de rescisão por morte e assim por diante, mas se não houver nenhuma situação dessa, o contrato vai vigorar eternamente aí. Claro que até que uma das partes tenha que rescindir por vontade ou de uma forma obrigatória. Ok? Então, o contrato a prazo indeterminado é o que dá o máximo de direitos para o trabalhador. Aviso prévio, multa dos 40%, projeção do aviso, saque do FGTS e assim por diante. Ok? É importante nos contratos de trabalho você sempre se atentar às regras do contrato. É importante também você se atentar ao seguinte: o que está escrito tem que ser o que é seguido, tá? Se você coloca regras no contrato de trabalho, documenta regras como horário de trabalho e dias de trabalho e cargo, e na prática você segue outras coisas, então você colocou no contrato que o empregado vai trabalhar 44 horas, mas na hora de trabalhar ele trabalha só 40, 8 horas por dia de segunda a sexta. O cargo dele vai ser auxiliar administrativo, mas quando ele começa a trabalhar como supervisor. Tudo isso que você fez na prática alterou o que você escreveu, certo? Então, o que você pratica altera o que está escrito.
Então, se preocupe com o contrato de trabalho para que ele esteja da forma com que as coisas vão acontecer, porque a prática do dia a dia altera o contrato, ok? Houve uma alteração contratual quando o empregado começou a trabalhar. E depois, para você reverter isso, não vai ser fácil, porque o empregado pode se sentir prejudicado de alguma forma, ok? Então era isso que eu tinha para passar para vocês sobre o contrato de trabalho e encontro vocês na próxima. Um abraço a todos.